Então, lição 7 hoje, então estamos aí progredindo, né, numa total, acho que não me lembro, 12 ou 13 lições. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui, e aí a gente entra no assunto de hoje. Então, só para lembrar os irmãos, estamos Eclesiastes, rapaz, Levítico. É sobre a ideia básica, ou chave de Levítico, é a ideia de se aproximando de Deus. Deus criou a humanidade para refletir a sua imagem, para estar num relacionamento íntimo, um com o outro, com ele, com a criação. No entanto, ali de Gênesis 3 para frente, né, o mundo se complicou, abrimos a porta para a presença não só de Deus, mas também do mal, e isso afetou 4 relacionamentos básicos. Relacionamento eu e Deus, relacionamento eu comigo, relacionamento eu com outros e relacionamento eu com criação. Então, esses 4 relacionamentos se complicaram e Deus, no entanto, parte dessa complicação tem a ver com violência, racismo, pobreza, abuso, idolatria e bem-vindo à bagunça. Então, entre um mundo com relacionamentos conflitantes, quebrados, cheios de forças malignas, pecados, contaminado com o mal, grupos de pessoas foram se associando a deuses ou criando deuses e aí se agregando ao redor desses deuses, e num mundo assim, Deus então chamou uma família, Abraão, para representar aos outros povos, às vezes outros grupos, o que seria um grupo de pessoas estar especialmente relacionado com Deus, Yahvé, Deus, e ter esses 4 relacionamentos restaurados ou se restaurando. O problema, no entanto, é que o ser humano, inclusive Israel, continua contaminado com o pecado. Então, Levítico trata do processo, da necessidade, o processo, o mecanismo de aproximar esse povo contaminado à presença exclusiva de Deus. Então, através de sacrifícios, intercessões, restauração, perdão e assim por diante, e estamos vendo detalhes disso tudo, especialmente dentro da perspectiva de que o que Levítico está fazendo aqui, em parte, Jesus faz na sua totalidade. Então, estamos tentando aí gradativamente também fazer a conexão com esses processos e mecanismos e simbolismos em Levítico com a presença de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a importância de recordar e celebrar. Como introdução, vamos lembrar a importância do relacionamento Deus e o povo, especialmente contemplando a diferença entre Deus e outros deuses, reais ou imaginários, indiferente, mas em Levítico 22, por exemplo, versículo 31 a 33, diz lá: obedeçam aos meus mandamentos e coloquem-nos em prática. Por quê? Eu sou o Senhor. Não profane o meu santo nome. Eu serei reconhecido como santo pelos israelitas. Eu sou o Senhor, eu santifico, eu os tirei do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Então, aqui é um lembrete, né, da importância da exclusividade de Deus e de que os israelitas, esse povo entre povos, que estava se agregando ou se assemblando exclusivamente ao redor deste Senhor Deus, eram para agir de uma maneira que, então, representa a santidade de Deus. Caso contrário,
acaba profanando o nome de Deus, porque Israel era para ter o nome de Deus como um povo exclusivo de Deus. Ainda hoje, tem muitos cristãos que profanam o nome Cristo, cristão, né? Cristão por causa de Cristo, profanam o nome de Cristo ao agir de maneiras que não se conduzem com o exclamar de Deus está conosco em Jesus. Clamo seguir Cristo, no entanto, vivo uma vida desconectada com isso, consequentemente, profano o nome de cristão na qual eu uso. Levítico 23, 1 a 2. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: estas são as minhas festas, as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Parte do processo de ser um povo exclusivamente se assemblando ao redor de Senhor Deus, parte disso eram celebrações para ajudar Israel a anualmente lembrar e, consequentemente, a lembrar através das celebrações da exclusividade da presença de Deus. Então, o plano eterno de Deus, do caos ao descanso, né, referências a Gênesis, foi engenhosamente revelado através da natureza e do tempo dessas festas, das quais essas festas representam. Cada uma dessas festas é um lembrete de partes do processo de restauração de Deus. Então, ao celebrar estas festas, 7 no total, que não é por acaso esse número, 7 festas anuais, eles estavam, então, lembrando de momentos importantes na qual Deus agiu, interagiu, guiou, restaurou, salvou, santificou nesse processo todo que Deus está caminhando rumo a Jesus. Então, no ritmo das suas vidas, eles deviam se lembrar, ao celebrar, estavam então lembrando do movimento redentor de Deus. Então, essas festas eram partes muito importantes. Por exemplo, se eu falar aqui 7 de setembro, qual que é o significado? Alguém aí, um bom cidadão brasileiro, 7 de setembro? Meu aniversário. Independência do Brasil. Isso, dois momentos extremamente importantes, então, né? Um aniversário e uma declaração de independência. Então, 7 de setembro, por exemplo, é para ser uma data marcante na vida aí do brasileiro, que deveria levar aquele dia para recordar, consequentemente celebrar o significado. Na maioria das vezes, no entanto, a gente, sei lá, só tira o dia aí para descansar ou fazer um churrasco e não sei se necessariamente celebramos. Mas o ponto é equivalente. Então, vamos aqui de forma resumida, enfatizar essas 7 celebrações e eu vou dividir as 7 entre um resumo do que é a celebração e, consequentemente, o ponto 2, a cada uma dessas, como se encaixa com Jesus. Mais uma vez, de forma resumida, por falta de tempo, porque dava para ser uma aula cada celebração. No entanto, vamos usar 2 das nossas aulas para enfatizar em mais detalhes 2 dessas 7. Então, mas hoje, em resumo. Alguma pergunta ou ponto referente a essa introdução aqui no ponto 1, antes de entrar nas 7 festas? Ok? Lembra lá, tem a mãozinha, né? Se quiser pôr aí, me dá um alerta aqui que você está com vontade de comentar ou perguntar. Vamos então ver lá essas 7 festas. 7 festas. Festa número 1,
a celebração da Páscoa, na qual até hoje, né, ainda temos no nosso Brasil aí, Estados Unidos e muitas partes do mundo, a celebração da festa, da Páscoa. Em Levítico 23, há resumos, versículos resumindo cada uma dessas celebrações, então estamos tirando muitas dos nossos versículos aqui dali. Então, por exemplo, a Páscoa, né? Esta festa era para lembrar da última praga no Egito, lembra? Através de Moisés, Deus usou 10 representações do seu poder sobre os deuses de Egito e do Egito, da nação do Egito, e cada uma daquelas foram se intensificando, chegando à 10ª, onde seria a morte do primogênito. Não é uma punição do nada. É a 10ª, porque, na verdade, é a 10ª e poderíamos dizer a mais grave, e é específica a morte do primogênito, porque Deus acusa Egito de estar matando o primogênito de Deus, que seria Israel. Então, né, tem 2, 3 histórias ali, chegando à salvação através de Moisés, onde o império do Egito, o faraó do Egito, tentou matar partes de Israel e, eventualmente, trabalhando eles rumo à morte, acelerando a morte por um trabalho muito difícil. E então Deus fala, o tipo de império que você está sendo rumo ao meu povo, eu vou trazer de volta essa mesma punição, mas diferenciado do Egito, Deus cria uma solução, uma alternativa para se escapar desta morte. E é isso que a Páscoa celebra. Quando veio o anjo da morte, né, o destruidor, e viu que sangue de um cordeiro, com vários detalhes específicos ali, mas de cordeiros, que foram vários, sangue colocado no batente da porta, viu que morte, sangue já foi derramado, já foi pago, então passava por cima e ia para a próxima. Essa expressão passar por cima, em inglês faz mais sentido, porque a celebração da Páscoa é o Passover. Então, é o passar por cima, que é a palavra Passover em inglês, mas a Páscoa, então, é esta celebração desta liberdade através da morte dos cordeiros, né? Deus libertou Israel da opressão, da morte e da escravidão, e começou, então, o processo de transformá-los num povo exclusivamente conectado com Deus. Provavelmente essa festa era mais ou menos em março ou abril do nosso ano, no dia 14, e fica ali meio difícil ainda, há várias discussões em qual mês específico, mas entre março e abril, no dia 14 do ano deles, né? Mas entre esses 2 meses. Então, provavelmente, Jesus foi crucificado, não provavelmente, foi crucificado no momento de celebração da Páscoa, então seria por aí, março e abril, e sem dúvida nenhuma, né, Natal não é bem o dia que representa isso, mas indiferente. Então, quando João Batista disse em João capítulo 29, olha, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, isso aí não é do nada. Ele estava fazendo uma referência à história lá de Egito, onde os cordeiros salvaram, né, através da morte e sacrifício, intercedendo em nome
de cada casa e residência, passando assim, então, por cima, João está fazendo conexão com aquele momento, a celebração da Páscoa e Jesus. E não só isso, quando Jesus, já ali no dia antes da sua morte, eles estão celebrando a Páscoa, Jesus faz conexão com aqueles simbolismos com a morte, o que estaria para acontecer com ele. Então, conectando tudo isso, a celebração da Páscoa encontra a sua totalidade na morte de Jesus, o sacrifício eterno de Jesus. Como eu falei, isso nós vamos ver em um pouco mais detalhes em outra lição, então passando um pouco por cima aí. Você pode ler a história em Êxodo, também tem referência em Números, Deuteronômio, e quando há outras referências, eu coloco ali para você ver, pelo menos na parte do Velho Testamento. Número 2, a celebração dos pães sem fermento. Isso está ali mencionado em capítulo 23, versículo 6, junto com a Páscoa, mas são duas celebrações separadas. Giovanni? Só uma pergunta. Então, beberam esponja nela e colocaram esponja na ponta do caniço de sopo. Tem alguma relação com esse sopo também que tu acabaste de ler ali? Ou não? Boa pergunta. Não tenho certeza. Eu imagino que sim, porque são muitas as conexões que são feitas na história, que muitas vezes, por a gente não ser judeus, né, e não crescendo naquele ambiente, mas não me recorda do topo da minha cabeça, mas, né, então não tenho certeza. Celebração dos pães sem fermento. Então, esta festa era 7 dias. A Páscoa começava, né? Tinha o dia da Páscoa, e aí aquilo dava início a uma semana de celebração, e aquela uma semana, na sua totalidade, com início na Páscoa, era chamado da celebração dos pães sem fermento. Então, são duas celebrações juntas, Páscoa, uma semana continuando ali. Então, o porquê é que na pressa, voltando à história do Egito, na pressa dos israelitas deixando o Egito, que o negócio foi do dia para a noite ali na 10ª praga, né? A praga vem, morte vem, os que foram salvos no outro dia já estão indo embora. Então, naquela pressa, não havia-se tempo, por exemplo, para fazer o pão de forma comum na época, que é adicionar fermento, tem que deixar o pão crescer e assim por diante. Então, eram para eles, como lembrete do fato que Deus salvou eles naquela pressa, eles eram durante essa semana aqui de celebração, não pôr fermento no pão e comer pães sem fermento, lembrando daquele detalhe de que Deus, no seu poder, forçou o Egito a deixar ele sair de forma rápida, né, ou apressada. E parte dessa semana de comer pães sem fermento, eles também tinham certas oferendas que eram para eles fazer, certos sacrifícios que eram para ser feitos durante aqueles 7 dias, na qual deixo vocês ler mais detalhes aí nas referências de Êxodo e Números. O cumprimento em Jesus, e ainda até hoje, né, na nossa celebração aí do que chamamos da Ceia do Senhor, que é uma celebração que está vindo desde lá da história do Egito, que está progredindo, alcança a totalidade do propósito da história em Jesus, e continuamos celebrando, em específico, o cumprimento daquilo tudo em Jesus. Mas é basicamente uma celebração que estamos fazendo aí como povo de Deus, judeus, de forma, né, por causa da etnicidade, e nós aí como agregados à história,
uma celebração que está indo aí já faz 3.500 anos. Então, em Jesus em João capítulo 6, versículo 35, o capítulo todo ali, boa parte do capítulo vai fazendo uma conexão entre Jesus e o pão da vida. E Jesus, então, de forma ousada, naquele momento histórico, se clama ser o pão da vida. E então há um contraste, uma comparação com esse pão sem fermento, volta até lá, inclusive, a história do maná, né? Então tem vários níveis da história de pão, e se encontra em Jesus todos esses simbolismos. Então Jesus não só é o cordeiro que remove os nossos pecados, ele também é o pão que nos nutre as nossas almas como a eterna fonte de vida que temos em Jesus, ou em Deus através de Jesus. Pergunta, comentário? Júnior. Opa! Você mencionou que esses simbolismos, eles expressam algo parcial que Jesus expressa completamente. Então, é um plano, assim, magnífico de Deus, né? Centenas, mais de quase 2.000 anos atrás, esses símbolos representando algo que Jesus viria a representar por completo. Hein? Assim, é tremendo, né? É incrível. Uma história que pelo menos 4.000 anos aí, conectando com Abraão, fora o que Deus fez antes, claro, mas que vem se desenvolvendo esse plano de redenção, e nós fazemos parte de uma história, de um legado aí, que vai por milhares de anos, né? Por muitos anos. Então, assim, e o simbolismo em Jesus alcança o auge, e nós, em celebrações como, por exemplo, a Ceia do Senhor, temos também muita história sendo simbolizada e celebrada ali naquele momento semanal, né, que temos como uma comunidade de fé no culto. Júnior, Oi? assim, deixa eu entender o que o Fábio perguntou. Quer dizer que todos esse simbolismo, tudo isso é Jesus, hoje? Sim, encontram o seu total propósito em Jesus. Sim. Então, nós, em Jesus, estamos de forma indireta, pelo menos de forma indireta, também celebrando essas 7 festas, mas ao culminar em Jesus. Então, não precisamos necessariamente ir lá celebrar a festa dos primeiros frutos, né, que seria, se eu me lembro aqui quando, que seria também março e abril. A gente, semanalmente, ao lembrar do que Jesus fez na cruz, estamos celebrando tudo isso. Então, o ponto da gente ver esses detalhes, pelo menos em forma resumida, é para a gente entender a profundidade do significado que temos em Jesus. E entender em mais detalhes, porque eu acho que muitas vezes a gente está lá, ceia, e vem aquele pãozinho meio pequeno, né, meio ruinzinho, e aí um cálicezinho, a gente, e aí pensando, nossa, o que eu vou almoçar hoje? Quer dizer, eu acho que o negócio passa muito batido, e tem aqui uma história muito rica com essas festas que os judeus celebravam e ainda celebram, pelo menos em parte, por milhares de anos, e tudo isso se encontra em Jesus. Então, é importante a gente saber, pelo menos de forma resumida, o significado dessas festas, né? A celebração dos primeiros frutos. Espera um pouquinho. Júnior, faz favor, e as ervas amargas, onde que elas estão? Vão aparecer depois? Não, isso aí faz parte da Páscoa. Tem vários mais detalhes que se encontram ali na celebração da Páscoa, que eu não enfatizei, mas as ervas amargas eram parte disso, o pão sem fermento, as ervas amargas, tem lá o cordeiro que eles estariam comendo, né?
E tem outras partes ali da festa que, como nós não somos judeus, nunca fizemos em detalhes, mas tudo isso se encontra em Jesus, pelo menos o simbolismo teológico, né, o significado. E as ervas amargas era para lembrar da amargura de estar sobre a opressão do Egito, e de que Deus, através do sangue, libertou daquilo também. Então, é muito bom. Então, a celebração... Opa, o Giovanni está com a mãozinha ali. Não, só para ajudar, eu, quando me dão para dirigir a ceia, eu costumo fazer a comparação da Páscoa com a ceia, onde eu falo aos irmãos para relembrar que o povo de Israel, quando celebrava a Páscoa, estava relembrando o fim da escravidão do povo de Israel, do povo de Deus, do Egito. E nós, quando participamos da ceia, nós estamos celebrando, relembrando o fim da escravidão do pecado em Jesus Cristo. Muito bom, ótimo, ótima conexão. Inclusive, conexão que Jesus fez, então você está em boa companhia por ressaltar isso. Então, celebração dos primeiros frutos. A festa das primícias, né, ou dos primeiros frutos, era uma de 3 festas que enfatizavam o agradecer a Deus pelas colheitas, pela colheita, o prover de Deus. Hoje em dia, a gente vai no supermercado, está tudo lá já meio feito, você paga, compra, leva, mas aqui era uma sociedade agrária, acho que é essa a palavra, que tinha tudo a ver com fazenda, com crescer as coisas, com animais. Então, se a colheita não desse certo, se tivesse uma colheita ruim, nossa, a situação era muito trágica. Então, com cada colheita, né, era o prover de Deus, e isto era uma de 3 festas anuais que eles eram para lembrar e dar gratidão a Deus. Em Levítico 19, por exemplo, versículo 9 e 10, o Senhor disse a Moisés: fala aos israelitas e dize-lhes, quando vocês entrarem na terra que eu lhes darei, e vocês fizerem a colheita, tragam ao sacerdote um molho dos primeiros grãos que vocês colheram. Então, a primeira colheita que eles tiveram na terra prometida era para eles tirar uma parte e ter uma celebração especial, lembrando da totalidade do que Deus tinha feito ao livrar eles do Egito e trazer eles a uma terra deles e prover a eles. Então, ali deu o início desta celebração anual, que foi chamada de primeiros frutos. Isso aqui também se encontrava, que nem eu falei, tem a ver com essa parte de agradecimento. Em Jesus, o cumprimento em Jesus, os sacerdotes sacrificavam cordeiros na Páscoa, tá? No dia 14. No dia 17, ou 3 dias depois, eles estavam celebrando a festa dos primeiros frutos. Não é por acaso, então, que Jesus ressuscita no 3º dia, que é para, então, simbolicamente dizer que o ressuscitar de Jesus é os primeiros frutos que Deus está nos dando numa vida nova. E, na verdade, é esse o ponto que Paulo faz em 1 Coríntios 15, 20, dizendo que somos os frutos, que Jesus é o primeiro os frutos, e nós, dentro de Jesus, continuamos também ser parte dessa colheita que Deus continua fazendo. Então, rumo à vida eterna, claro, é um simbolismo. Eu e você não somos lá, né, milho, ou seja lá o que for, é um simbolismo que se encontra em Jesus, o prover, os primeiros frutos do prover de Deus para uma vida eterna. Faz sentido? Fora que tem outros motivos por ser 3 o dia lá, né? 3 dias que Jesus foi morto, mas aqui é um deles. É um deles. Próxima celebração, a de Pentecoste, ou Festa das Semanas. É a mesma, 2 maneiras de dizer a mesma coisa, tá?
Normalmente a gente conhece mais como Pentecoste, porque é assim que se enfatiza lá em Atos 2. Mas a celebração é a segunda de 3 festas referente à colheita. Já tivemos uma que é a segunda, e ocorria exatamente 7 semanas e 1 dia após a festa das primícias. 7 semanas após a festa das primícias, sendo 1 dia depois da celebração da Páscoa. Então, um total de 50, sendo então penta quer dizer 50, Pentecoste, a celebração dos 50 dias depois, ou podia se chamar das semanas depois, que seria 7 semanas mais 1 dia, 49 mais 1. E era uma festa de ânimo, de alegria, porque era o agradecer a Deus por sua provisão, sua contínua provisão, e o seu relacionamento de aliança com Israel. Então, era agradecer Deus por estar numa aliança, num relacionamento com Israel, continuamente assim, então, provendo as necessidades da nação. Então, esses 49 dias mais 1, né, ou 7 semanas mais 1 dia, após a Páscoa, era essa celebração. Então, na época de Jesus, onde a gente tem lá a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, isso aconteceu, ele foi crucificado no dia da Páscoa, 3 dias depois, que seria a primeira celebração de 3, sobre agradecendo Deus pelo prover, Jesus é ressuscitado. 50 dias depois da Páscoa, a gente está lá em Atos capítulo 1 e 2, onde fala sobre o Pentecoste. Então, a maioria das pessoas na época de Jesus fariam aquele peregrinar a Jerusalém com planos de ficar pelo menos 50 dias e uns quebrados, para pegar ambos estas celebrações, Páscoa e Pentecoste, 50 dias entre um e o outro. Então, os eventos em Atos 1 e 2 são no Pentecoste. Jesus passa 40 daqueles 50 dias diariamente com os discípulos, e ali, então, Atos capítulo 1 e 2, a gente entra naquele momento. Então, Jesus, em Atos 1, ele deu instrução para depois dele retornar a Deus, para os discípulos ficarem ali em Jerusalém, porque o Espírito, a presença de Deus, viria sobre eles, assim como estava sobre Jesus. E ali, então, os eventos em Atos 1 e 2, é a presença do Espírito numa celebração de colheita, que 3.000 almas são coletadas, são assembladas, representam uma colheita de almas, com 3.000 sendo batizados. Então, tudo ali são simbolismos intencionais, não sem querer. Então, tudo ali tem um simbolismo muito importante e intencional. Faz sentido? Alguma pergunta sobre isso? Eu também observei, lendo aqui, Levítico, que também essa oferta de comunhão, e como surgiu a igreja também tem a ver com comunhão. Sim, muito bem notado, João. Sim, tem muitos outros níveis de significado aqui que, infelizmente, a gente está passando por cima. Mas o que era esperado de Israel durante essa celebração do Pentecoste tinha muito a ver com a prática da comunhão. Mesmo eles dando graça a Deus pela colheita, então era para eles terem uma refeição, tinha bastante coisa ali. Então, os eventos em Atos 1 e 2, e aí o que a gente lê ali, chegando já em Atos 4, que fala que toda essa nova comunidade em Cristo tinha todo em comum, e estavam lá em união e compartilhando. Tudo isso aí está conectado com o que Israel estaria fazendo
por causa do Pentecoste, o povo, os que estão em Jesus estão fazendo por um motivo a mais. Então, muito bem notado. Ok, a próxima celebração aqui, então, é a celebração das trombetas, ou das cornetas, e em Levítico 23, 23 a 25. A celebração era o seguinte: os israelitas deveriam se reunir para comemorar a ordem que Deus tinha dado já lá ou tinha exemplificado lá em Gênesis e ordenado ali através dos 10 mandamentos, a ideia de descansar, o conceito do sábado. Então, eles eram para manter semanalmente o sábado, mas uma vez por ano, eles eram para ter um dia em específico onde trombetas iam ser soadas para dar início ou relembrar a importância do descanso. Então, todo sábado, mas esse em específico era um sábado que dava, onde era uma celebração a mais. Isso era mais ou menos lá por setembro e outubro. Então, por exemplo, em Levítico 23, versículo 23, capítulo 26, versículo 23, diga aos israelitas, no primeiro dia do 7º mês, mais uma vez lá por setembro, outubro, vocês terão um dia de descanso sabático, uma assembleia sagrada comemorada com toques de trombeta. Então, todo sábado para descansar, mas esse sábado em específico era para ser uma celebração lembrando do descanso. Então, então era para tocar trombetas, e aí aquele sábado em específico também era uma celebração, não só um descanso. E aí ele relembra, não façam nenhum trabalho regular, mas apresente uma oferta de alimentos ao Senhor. Então, naquele sábado em específico, a festa das trombetas não era para trabalhar, mas era para ter uma celebração que envolvia eles fazendo sacrifícios de alimentos ao Senhor, e a gente já viu alguns detalhes sobre isso quando a gente falou sobre sacrifícios, mas aqui era um deles. O cumprimento disso em Jesus é que no retorno de Jesus durante o julgamento final, que a gente lê lá em Apocalipse, por exemplo, assim também como em 1 Coríntios 15, há trombetas serão soadas, anunciando a sua volta. As trombetas não só servem de modo auditivo para avisar que Jesus está voltando. O simbolismo do uso das trombetas é também para enfatizar que o retorno de Jesus é para dar o nosso eterno e final descanso. Então, não só é para, tocar a buzina que está chegando o carro, entendeu? É para alertar, sim, que está acontecendo, mas para simbolicamente nos lembrar de que em Jesus temos o último, total descanso de forma eterna. O que eu não sei aí sobre a sua vida, mas eu estou pronto para a gente ter esse tipo de descanso, né? Que o dia a dia aí o negócio não pega. Então, em Coríntios, lá em Apocalipse, em especial, ressalta a ideia das trombetas. E eu acho que o simbolismo conecta com essa celebração aqui. Pergunta ou comentário sobre a celebração das trombetas? O Júnior, é por isso que fala que Jesus, quando voltar, vai soar as trombetas? Sim. E que daí nós iríamos para o descanso, então? Isso, eu acho que tem mais a ver com o simbolismo de que em Jesus temos um eterno descanso do que a necessidade de ter um aviso alto, né? Algum barulho para avisar que o mundo está acabando. Eu acho que tem mais a ver com esse simbolismo de descanso. Legal. Então, a próxima celebração... Rapidinho.
Oi? Só dentro disso que a Ana comentou, por isso que aquela ideia, quando Paulo trabalha com os Tessalonicenses, né, diz que alívio juntamente quando se revelar do céu, né? Então, quando ele toca a última trombeta, então dá essa ideia também de descanso, Sim. né, dessa celebração, desse momento de... Sim, muito bem notado. A ideia de descanso, que nem eu falei, começa já lá em Gênesis, né? E é um tema que se repete, nem sempre usando a ideia sábado, mas é um tema de descansar, de término, né? Que se repete de vários simbolismos durante a história toda, inclusive em Jesus, quando ele fala, eu sou o Senhor do sábado, ele não está dizendo que quem manda aqui no sábado sou eu. É um ponto de que ele é Deus do descanso, que tem uma referência com Gênesis. E então, em Cristo, estamos tendo descanso que progride rumo a uma eternidade de eterno descanso. E aí vem o simbolismo das trombetas, com a celebração aqui do dia das trombetas, a celebração do dia da expiação. Não é uma palavra que a gente usa muito aí, né? Mas tem lá no capítulo 23 um trecho sobre isso, e também tem mais detalhes no capítulo 16 e 17 de Levítico. A gente vai enfatizar numa aula em específico essa celebração em mais detalhes, mas deixa por agora, então, só um resumo simples. A ideia de expiação era fazer restituição pelos erros cometidos. Era para ser um dia de humildade e arrependimento a Deus individualmente, mas não só individualmente, mas também coletivamente, como uma nação. Era um tempo para os judeus colocarem seus corações, suas consciências e toda a sua vida em termos de comunidade perante Deus. A observância era mais uma vez lá em setembro, outubro, envolvia o sacrifício de animais, já vimos alguns detalhes disso em aulas passadas, quando o sumo sacerdote entrava no Santo do Santo. Então, isso era só uma vez por ano, neste dia da expiação. Então, nós vamos ver isso em mais detalhes, que eu falei numa aula especificamente para isso, porque é um dia muito importante na qual Jesus se encaixa de forma muito importante. Mas o suficiente hoje aqui, o cumprimento em Jesus é que Jesus é o sumo sacerdote, né? Assim como o sumo sacerdote na dia de expiação só podia cobrir o pecado do povo uma vez por ano, serviu como meio temporário, né? Era algo anualmente necessário. Mas Jesus é a totalidade da expiação, uma vez por todas. E isso aí está bem claro lá em Hebreus 9, Romanos 3, e que nem eu falei, quando a gente entrar nessa aula em específico, vamos fazer outras conexões importantes sobre expiação e Jesus. Mas, sem dúvida, também, né, tudo isso aqui, de uma maneira ou outra, também se encontra quando a gente toma a ceia, né, por causa de Jesus. Então, muitos níveis importantes que se encontram ali na celebração da ceia. E que nem eu falei, infelizmente, na minha humilde opinião, fazemos a ceia do Senhor de forma muito rápida, superficial, e normalmente a gente repete o versículo lá em Coríntios, né? E fica por isso mesmo. Mas há uma profundidade a mais, né, que se encontra ali naqueles simbolismos, que talvez essas festas aqui ajudam a gente a entender. A celebração das cabanas, ou das tendas, a celebração, a gente pode ler alguns detalhes lá em capítulo 23, versículo 33 a 36, esta celebração sempre seguia o dia da expiação. Então, mais uma vez, setembro, outubro, a festa dos tabernáculos, como também é conhecida, ou cabanas, ou das tendas,
era para celebrar, era para recordar a provisão e proteção que Deus ofereceu aos israelitas durante aqueles 40 anos, onde eles viviam em tendas ou em cabanas. Por 40 anos, peregrinando no deserto, de um lado para o outro, com um monte de dificuldades, ao risco, inclusive, de morrer de fome, Deus proveu durante aquele tempo todo. Então, era para eles estar lembrando disto ao fazer essa celebração. Inclusive, o próprio Senhor estava com os israelitas no deserto. Deus não só protegeu eles enquanto eles estavam nesses tendas, Deus fez o seu tabernáculo no meio do acampamento, onde todos eles tinham tendas ao redor, representando a contínua presença de Deus, mesmo no deserto. E por isso que eles eram para chamar esta celebração de tabernáculos ou cabana, porque todo o povo estava em cabanas ao redor do tabernáculo, que era a representação da presença de Deus. Você pode ver mais detalhes disso em Números 29, Deuteronômio 16, Zacarias 14. E o tabernáculo de Deus entre as cabanas do povo era para representar, mais uma vez, o habitar de Deus com o povo, mesmo naquela situação de transição, saindo do Egito, rumo à Terra Prometida, aquele momento de transição. O cumprimento de Jesus nisso é que, por exemplo, em Mateus, Jesus é apresentado ali nos primeiros 2 capítulos como Emmanuel, Deus conosco, Deus conosco. Assim, então, em Jesus, a presença plena e única de Deus foi finalmente estabelecida no povo. Deus está perpetuamente conosco em Jesus. Faz sentido? E essa presença de Deus em Jesus é mais do que um tabernáculo, ou uma presença temporária, ou transitória, como era a celebração das cabanas. Em Jesus, a gente tem uma presença íntima, completa e eterna, bem diferente de um simbolismo de tabernáculo, porque Deus agora tem o seu tabernáculo em nós, ou tem a sua presença em nós, através de Jesus, do Espírito, e de forma... ao entender a progressão da história, ainda hoje, estamos em um momento de transição. Lembra que os 40 anos deles em tabernáculo, ou em cabanas com o tabernáculo, né, e ia de um lugar para o outro, era um momento de transição entre liberdade de opressão e punição, opressão e escravidão em Egito, rumo à Terra Prometida. Ainda estamos neste momento de transição, porque em Jesus fomos libertos da opressão e escravidão do mal, e estamos rumo à Terra Prometida, que é a eternidade com Deus. Então, ainda hoje, de forma simbólica, estamos neste momento transitório, e diferente daqueles 40 anos onde Jesus se alojava num tabernáculo, hoje Deus, quer dizer, onde Deus se alojava no tabernáculo, hoje Deus se aloja em Jesus e no seu Espírito em cada um de nós, e coletivamente como povo de Deus, rumo à Terra Prometida. Faz sentido o simbolismo? Enio, faz sentido, e uma visão que dá para perceber também, no Velho Testamento, então, Deus estava diretamente com o seu povo. Depois, no Novo Testamento, Jesus está diretamente com o povo. Depois, Jesus sobe para junto do Pai, e os dois deixam o Espírito Santo de Deus em nós. Então, nós estamos na era do Espírito Santo, bem dizendo. Sim, eu só diria que
durante aqueles 40 anos, Deus estava de forma representativa no tabernáculo, através de Moisés, através da lei, com o seu povo. Hoje, em Jesus e no Espírito, Deus está de forma muito mais intimamente conosco. Então, sim, Deus sempre esteve na totalidade do cosmos, né? Mas de forma diferenciada, tabernáculo, Jesus, Espírito em nós. Então, tem níveis de simbolismos aí, mas sim, muito bem. Ok, faz sentido aí? Creio que essas são as 7 celebrações. Uma pergunta sobre isso, antes da gente ir para o nosso ponto final aqui? O Júnior. Oi. Me faz pensar o quanto o povo de Israel praticava, vivia esse simbolismo e lembrava de tantas coisas importantes, mesmo que sendo de forma parcial. Sim. E talvez seja falha minha, eu não vivo tanto isso, né? Não tenho tanto simbolismo, só que agora não é parcial, agora é completo, né? Sim. Então talvez precisaríamos de alguma forma pensar mais, viver mais isso, né? Sim. E vou anotar isso já aqui no finalzinho, mas muito bem, precisamos... Hoje a gente não está... eu acho que, infelizmente, não estamos sempre relembrando e recordando como devemos, como já vou notar aqui. Inclusive, Israel, o risco de esquecer, mesmo com essas 7 celebrações, era um risco real. Em 2 Reis, capítulo 22 e 23, assim como se for ver lá Neemias, capítulo 8, há momentos em que Israel, como um povo, esqueceu desses simbolismos e dessas celebrações. Em específico, o que eu quero notar aqui, em 2 Reis, capítulo 22, temos essas palavras aqui. Temos um momento onde, eu vou fazer o resumo aqui, temos um momento onde a lei de Deus foi totalmente perdida e esquecida. E aí estavam fazendo lá alguns reparos no templo e alguém achou... que é esse material aqui? Levaram ao rei, o rei, então, chorou por ter notado que o povo tinha, de forma tão intensa, esquecido do que Deus tinha feito. Então, aqui em 2 Reis, capítulo 23, vamos ler do 1 a 3. Depois disso, o rei convocou todas as autoridades, aqui depois de ter achado os documentos, de Judá e de Jerusalém. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, todo o povo, do mais simples ao mais importante. Para todos, o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma os seus mandamentos, aos seus preceitos e os seus decretos, confirmando assim as palavras de aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu à aliança. Olha, tinha tudo esquecido. O negócio foi gradativo, claro, mas chegou numa época onde o povo não sabia quase nada de Deus, não estavam mantendo as celebrações, e assim por diante. Então, ainda hoje, de forma não só 7 vezes anualmente, semanalmente, em Jesus, temos a responsabilidade de recordar e celebrar. Isso se encontra muito no que é feito na ceia do Senhor. Em 1 Coríntios 11, o que normalmente é lido na ceia, não que há nada de errado com isso, mas como já vimos essas 7 celebrações, há muito mais a história que se encontra na ceia do Senhor, por caso de Jesus, do que simplesmente as palavras aqui de Paulo.
Mas é de grande importância o que Jesus fez. Deixa eu ler aqui só o versículo 27 a 31. Que ainda há a importância e significado e implicação é grande ainda hoje. Por exemplo, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examina-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, pois quem comer e beber sem discernimento, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Deixa eu traduzir o que eu acho que Paulo está dizendo aqui. Se vocês lembram, a congregação, a comunidade de fé em Corinto era uma bagunça total. Havia opressão, havia ênfase na diferença de status entre o rico e o pobre. Quando eles se reuniam para fazer a ceia, o rico trazia comida super chique, filé mignon e não sei mais o quê, e o pobre lá comendo colchão duro e uevo, quer dizer, e um ovo. Então, só ali mesmo na própria refeição já havia um demonstrar de status e um envergonhar ao pobre. Quando chegava na hora de fazer a ceia, muitas vezes os ricos já estavam bêbados. Tinha também na congregação lá um que estava tendo sexo com a sua madrasta, e a congregação estava assim, animados, porque se achavam bem progressivos no seu entendimento da graça de Deus. Havia problemas de lealdade, divisão entre a igreja, um seguia Paulo, outro seguia Pedro, outro seguia não sei quem, um monte de problemas. Como solução, ou parte da solução, Paulo enfatiza a necessidade de tomar a ceia do Senhor de forma coerente com o seu significado. E eles não estavam fazendo isso, eles estavam tomando a ceia sem enfatizar, em termos práticos, a importância do que Jesus fez para solucionar o relacionamento de indivíduo com Deus, indivíduo com si, indivíduo com um ao outro. E ao invés de semanalmente, ao tomar a ceia, eles estariam, então, se avaliando e contemplando as suas interações um com o outro de forma coerente com o sacrifício de Jesus, eles estavam totalmente negando isso na maneira como eles tratavam um ao outro. E Paulo diz, por falta desta introspecção e este julgamento próprio, eu julgar a mim mesmo, tinha pessoas que estavam fracas e doentes, talvez fisicamente, no mínimo espiritualmente, e já alguns dormiam. Não acho que quer dizer que estavam tirando soneca durante a pregação. Acho que estavam morrendo espiritualmente. Talvez fisicamente, espiritualmente sem dúvida. Então Paulo diz, olha, se cada um de vocês se examinar de forma introspectiva, contemplando o seu dia a dia e os seus relacionamentos de forma coerente com o que Jesus fez na cruz, Deus então não ia precisar passar punição por vocês, porque vocês estão se analisando e melhorando semanalmente. Giovanni? Só para reforçar o que o irmão Randall fala muito nas mensagens dele, a ceia do Senhor é o ato tão importante do culto a Deus no primeiro dia da semana, tanto que os apóstolos sempre frisavam, no primeiro dia da semana nos reunimos para partir o pão. E assim como os israelitas, né, o povo judeu, participavam da Páscoa, da festa lá, para relembrar o amor de Deus em libertar da escravidão,
do Egito, na ceia nós separamos o corpo de Cristo. Aí, espiritualmente, nós agradecemos a Deus e a Cristo, o amor deles, por Cristo ter morrido por nós, é uma coisa tão profunda, morrido por nós, nos ter libertado da escravidão do pecado e nos ter dado a vida eterna. Sim. É um ato muito, muito importante e tem que ser muito bem feito em agradecimento e em espírito. Sim. E não só é importante a gente lembrar isso, é importante a gente, então, comparar o meu dia a dia, os meus relacionamentos, por causa do que Jesus fez. Então, em termos bem específicos, se eu estou lá no domingo e aí passa lá os simbolismos, né, do corpo, do sangue, do sacrifício, e eu estou lá comendo pãozinho lá e tomando o suquinho, o que é para eu estar pensando é lembrando primeiramente o que Jesus fez na cruz. O que significa tudo aquilo? Com vários desses níveis aqui dessas festas, sacrifício, redenção, descanso eterno, perdão, o prover de Deus, então, todos esses níveis aí, Jesus na cruz. É a expressão do perdão de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus. E eu estou lembrando tudo disso. A próxima parte que eu devia fazer é me examinar em comparação a tudo isso. Será que eu, então, estou tratando outros com o mesmo nível de perdão, com o mesmo nível de graça, com o mesmo nível de misericórdia? Será que eu estou ativamente refletindo tudo isto nesta comunidade de fé? Ou será que, como os coríntios, eu sou parte de um problema, eu sou parte de um conflito que temos nesta congregação? E se eu sou, lembrando do que Jesus fez por mim, eu vou, então, durante essa semana aqui, eu vou ativamente trabalhar essas dificuldades para tentar se resolver. Sendo assim, então, Deus não precisa vir trazer julgamento e punição, porque eu estou me autocorrigindo por causa do que Jesus fez na cruz por mim. Cada um devia estar fazendo isto, pensando nisto, todo domingo, e aí, então, ativamente estar vivendo este tipo de vida nos nossos relacionamentos um com o outro. É isso que tem a ver com forma digna, tomar com forma digna. Não tem nada a ver com quando vem a ceia, você pensa, eu sou pecador, não mereço. Não tem nada a ver com merecer. Tem tudo a ver com eu vou agir, então, ao lembrar do que Jesus fez, de forma digna com que os simbolismos se encontram no sacrifício de Jesus.